Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, terça-feira, dia 19 de março. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do Notícia de Frente, o professor Haroldo Arruda Júnior e o jornalista Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, telespectador e telespectadora. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Vila Real. A gente começa a edição de hoje do Notícia de Frente. Aliás, eu começo fazendo uma pergunta aqui. Tem ônibus voador aqui em Mato Grosso, professor? Ônibus voador? De onde você tirou isso agora? Tem, Antero? Ainda não, né? Ainda não? É que um juiz bloqueou os bens de um ex-prefeito e mais 4 pessoas, olha só, por abastecerem ônibus sem rodas. Que isso? O ônibus não tinha roda, e mesmo assim ele estava sendo Constava abastecido. da lista do abastecimento. Sim, estava sendo. Pelo menos diziam que era abastecido, né? A justiça determinou o bloqueio de bens do ex-prefeito João Assis Ramos e mais 5 servidores do município de Colniza, que fica a 1.065 quilômetros de Cuiabá. E aí, na decisão, o magistrado apontou também para outros desvios relacionados a veículos da prefeitura, como pá carregadeira, cuja quantidade de combustível adquirida era bem acima do consumo possível para o período justificado e um caminhão que nem pertencia à frota do município. Agora, abastecer ônibus sem rodas e o povo não aprende. O fim da picada, né? Lúcio, o povo não aprende. É malandragem impressionante. Ele arruma jeito, rapaz. O povo não, né? Não, eu digo o povo assim, entendeu? Gestores que definitivamente não têm compromisso nenhum com o dinheiro público, né? Não é o povo, né? Eu digo o povo no sentido de gestores, né? Políticos, né? Que não tem compromisso nenhum, ele não está nem aí. Os caras estão vendo um ex-presidente na cadeia, ex-ministro da Fazenda na cadeia, ex-presidente do PT na cadeia, o PIB brasileiro na cadeia, e eles acham que o prefeitinho do interior de Mato Grosso não vai para a cadeia. Tem um negócio bacana, cara. É confiar demais na impunidade. Eu acho que eles estão confiando no Supremo. Né, do Supremo mandar tudo por... Não, essa é uma questão eleitoral. Aí vai pro eleitoral. Mas o Supremo está na marca do pênalti, hein, Antero? Está na marca do pênalti. Está na marca do pênalti, o povo já não está fazendo manifestações lá na frente. O povo já começou a esculhambar o Supremo com todas as letras. Não aguenta mais, velho. Falando que o Supremo é lixo. Lixo. Essa decisão aí de permitir que essa questão aí de dinheiro para a campanha eleitoral, né? Vai ser julgado só na Justiça Eleitoral. Só na Justiça Eleitoral é uma pancada e tanto. É uma pancada e tanto. Veja bem, quem que está apoiando a decisão do Supremo? O MDB, que tem pelo menos 50 parlamentares envolvidos nas falcatruas da Lava Jato. Quem que está apoiando? O DEM, do Rodrigo Maia. Aquela reunião na casa do Rodrigo Maia, de união de poderes, coisa nenhuma. Ali é união para matar a Lava Jato. O Jair Bolsonaro, graças a Deus, não entrou nessa. Não entrou nessa, foi. Jair Bolsonaro, por que a gente sabe que o Jair Bolsonaro não entrou nessa? Porque o filho dele repicou nas mídias sociais, dizendo que vão revogar a decisão do Supremo no plenário da Câmara dos Deputados, e ele retuitou. Entendeu? Então, o presidente Jair Bolsonaro, felizmente, não entrou nessa. Mas qual que é o conluio aí? O DEM, através dos presidentes do Senado e da Câmara. O presidente do Senado está com uma batata quente na mão. Tem assinaturas suficientes para abrir a CPI da toga. Está fazendo tudo para não abrir. Está fazendo tudo para agradar o Supremo. Por quê? Porque ele também tem processo para ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal. Tem 33 senadores que são investigados, que são aqueles com os quais o Supremo conta para fazer valer a sua decisão. É uma brincadeira, cara. São os bandidos que estão apoiando a decisão do Supremo. E a decisão do Supremo, enquanto ela não for revogada, é evidente, ela tem que ser cumprida. A decisão do Supremo
ela pode ser revogada pelo Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional botar textualmente na lei que esses crimes são da jurisdição da Justiça Federal e da Justiça Comum, acabou, morreu Neves. Mas não vão fazer isso nunca, né? Estão tentando fazer. Tem um grupo de novos parlamentares que estão tentando fazer. Há uma esperança no fim do túnel. Mas aí e há uma esperança maior na mobilização. Aquilo que o Bolsonaro falou, ou que alguém falou, né? Que não precisaria mais do que 2 cabos e 1 sargento para fechar o Supremo, vai ter uma multidão partindo para cima do Supremo. Tá, mas aí eu lhe pergunto, você tem uma multidão partindo completamente desconfortável com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Todo mundo sabe que é uma situação completamente ruim para a sociedade, o que eles decidem lá dentro, mas qual é o máximo de punição que se tem hoje para um ministro do Supremo Tribunal Federal? Pode ter até cadeia. E você acredita nisso? Não, o problema não é acreditar ou não. O Senado da República pode fazer o impeachment desses cidadãos. Eu sinceramente, eu acho que nós não vamos chegar a tanto. Também acho que não. Entendeu? Eu acho que a resposta aí tinha que ser pelo menos a resposta política, de aprovar imediatamente uma lei revogando a decisão do Supremo. E pronto. Mas o que me chama a atenção... Porque não é possível que o Supremo Tribunal Federal seja a Suprema Corte para proteger a bandidagem. Não é possível. Pois é, o que me chama a atenção nessa história toda é assim, em outros países, as pessoas acabam se indignando por coisas muito menores, não quero, né? Ações feitas por agentes públicos de envergadura infinitamente menor, as pessoas vão à rua, acabam fechando um monte de coisa. Aqui não, você tem um problema no Supremo Tribunal Federal, que não é de hoje, não é de ontem, há anos nós temos isso, né? Esse poder absoluto, né, soberano do Supremo Tribunal Federal, que faz coisas completamente desalinhadas com o pensamento da maioria do povo brasileiro, né, que não concorda com uma série de atitudes de ministros que estão lá dentro, e definitivamente você vê o Supremo em banho-maria. Já passou da hora da sociedade se mobilizar no sentido de, peraí, não é assim não. Nós não podemos ter um Supremo do jeito que tem. E nesse caso aí dessa... Querendo acabar com o Lava Jato, querendo acabar com tudo. E nesse caso dessa decisão aí relacionada ao Caixa 2, né, dando esta pancada violenta na Lava Jato, também não pode reclamar, não pode criticar, né? Eles não querem que se critique. Crítica. Por exemplo, não pode. Por exemplo, estão pedindo para... Pode uma pinóia. Exatamente. Pediram o quê? Pediram para investigar, inclusive, posts do procurador da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, nas redes sociais. Primeiro o seguinte, que eles decidiram inteiramente o arrepio da lei. Primeiro que eles mandaram abrir um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Quem que vai comandar o inquérito? O ministro, o careca lá, Alexandre Moraes. O ministro Alexandre Moraes. Aí vai comandar o inquérito, aí quem que vai julgar o que apurar no inquérito? O Supremo. Opa, isso não é Estado Democrático de Direito, isso é Estado de exceção. Os ministros do Supremo, nas aulas que deram pelo Brasil inteiro, já ensinaram que quem faz o inquérito não pode julgar. É por isso que a polícia faz o inquérito e não pode julgar. A Polícia Judiciária Civil e a Polícia Judiciária Federal é para fazer o inquérito, mas não cabe a eles o julgamento. O Ministério Público tem o dever de proteger a sociedade e propor a ação penal, mas eles não podem julgar. Por quê? Se você apura uma situação, você está razoavelmente comprometido com aquilo que você apurou. Certo. Você perde a necessária imparcialidade. O Supremo não pode fazer o inquérito e julgar o inquérito que ele fez. Aliás, o Supremo não pode fazer inquérito, gente. O Supremo é órgão para julgar a Constituição da República. E o Poder Judiciário, Antero, nesse caso aí, ele pode agir sem ser provocado? De acordo com os instrumentos legais? Não pode, não é? Não pode. Não pode. Eles estão determinando investigações assim, de ofício. Então, eu acho assim, o Ministério Público pode mandar investigar de ofício. Sim. Porque a função dele é investigar. A função dele é essa. Agora, assim,
Não, o Supremo pode até determinar a investigação. O Supremo pode, diante de fatos que chegam ao conhecimento dele, mandar investigar. Mas não mandar ele, Supremo, investigar. Não mandar ele, Supremo, fazer o inquérito. Isso não pode. Então, assim, eu fico preocupado porque, primeiro, é preciso ter respeito entre as instituições. Segundo, não é bom esse confronto entre os poderes. Terceiro, da mesma forma que não é bom o confronto contra o Supremo, não é bom também o confronto do Supremo com a sociedade. Tem 5 anos a Lava Jato. Por que só agora que o Supremo Tribunal Federal entendeu de que não pode a Justiça julgar os crimes que já julgou? Porque isso pode absolver todos os condenados da Lava Jato. Inclusive Eduardo Cunha, o senhor Lula, todo mundo pode ter anulado a pena. Porque se a pena foi aplicada por um juiz incompetente, essa pena é anulável. Ela pode ser anulada. Evidente. O que o Supremo está dizendo é o seguinte: a competente para julgar isso era a Justiça Eleitoral. E quem que faz parte da Justiça Eleitoral? Nós temos um caso aqui, do desembargador que está no Carumbé, o desembargador Evandro Stabile, que está preso. Por quê? Porque na Justiça Eleitoral foi pego, flagrado, vendendo sentença. Mas esse ainda é desembargador, ex-desembargador. Tá bom. E os magistrados não togados? O Supremo coloca para julgar crime de lavagem de dinheiro pessoas que não são sequer magistrados. Porque na composição do tribunal tem 2 que são eleitos politicamente, com votação lá no Tribunal de Justiça, mas que são advogados. Basta estar com a sua situação em dia na ordem, que ele pode ser indicado juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Aí esses aí vão julgar lavagem de dinheiro? Esses aí que vão condenar alguém à cadeia? Nunca estudaram para ser magistrados? Nunca fizeram sequer concurso para a magistratura? Ou se fizeram, não passaram? Esses que vão julgar, num colégio de 7, 2 são não togados. Quer dizer, é uma coisa arrepiante. Arrepiante o que o Supremo decidiu. Eu acho que a população brasileira tem que reagir. Saia às ruas, reaja. Ninguém merece essa decisão do Supremo. Será que Montesquieu errou na separação dos poderes? Não, está certo. A democracia não está errada. Errado está o mau uso dela. Exatamente. Errado está o mau uso dela. E continuando aí na esfera da justiça, só que vindo aqui para Mato Grosso. O ex-governador Silval Barbosa pede para deixar a prisão domiciliar, mas o Ministério Público questiona a devolução milionária, que não é nem tanto milionária assim, não é? Pelo que foi desviado. Considerando o que foi apurado pela Justiça. A juíza Ana Cristina Silva Mendes determinou o encaminhamento do pedido de progressão de pena do ex-governador Silval Barbosa para a vara de execuções penais. O pedido, que pretende alterar a prisão domiciliar do ex-governador para o regime semiaberto, chegou às mãos da magistrada, mas ela declinou da competência, porque Silval já vem cumprindo a pena e, portanto, não cabe mais a ela a análise do pedido. E esse caso aí é referente a Sodoma II. E a decisão foi tomada aí pela juíza na última sexta-feira. Além da progressão de pena, a defesa de Silval também pediu a remissão de 104 dias de pena, fundamentando que o acordo de colaboração premiada garante o seu direito de progressão de pena a partir do dia 17 de março deste ano, que foi no último domingo. E aí, pelo acordo, a devolução que Silval teria que fazer, ele e a família dele, seria de 80 milhões de reais e que uma parte disso ainda não chegou às mãos do poder público. Tem 46 milhões de imóveis que não chegou à mão do poder público. Nós estamos devendo
uma matéria investigativa. Nesse sentido, né? Nesse sentido. Porque assim, 46 milhões, o Silval Barbosa indicou determinados imóveis e ele, Silval Barbosa, disse, estes imóveis valem 46 milhões. E isso está aceito como tal. Então, dentro dos 80, ele está devendo 46 milhões de imóveis. Que até aqui não foi feita nem a avaliação correta. Correto. Mas nós não Por isso que eu esquecer. estou dizendo o seguinte, que a imprensa, nossa imprensa brasileira, que mora em Mato Grosso, e também o Poder Judiciário e também o Ministério Público, estão devendo uma correta avaliação desses imóveis oferecidos. Porque o cidadão está saindo disso rico, mestre. Rico, Antero. E outra, o problema é muito maior que esse, Antero. Lúcio, Antero, telespectador, o problema é muito maior que esse. Estamos até hoje colhendo consequências da incompetência de um governo desastroso, de um governo ladrão. Pega o VLT que está aí parado até hoje e não dá solução. Quantos bilhões não foram investidos? Obras que ficaram pela metade. Quantas pessoas não morreram porque o dinheiro não chegou na saúde? Mas aí até 4 anos atrás... Soma de 4 isso. anos atrás para cá, você tem que responsabilizar pelo táxi. Sim, mas estou dizendo... Do governo Silval, você tem que realizar o que gastou e o que não realizou. Porque é muito fácil você ser governador, fazer um estrago, destruir o Estado, né, desviar bilhões de reais e depois ter muita grana, porque se ele não tivesse muita grana, ele não teria uma banca de advogados como ele tem, para poder defendê-lo, para poder negociar, entrar com HC1, HC2, embargo não sei do que, embargo não sei das quantas. Eles ficam de prontidão ali, os advogados, prontinho, estudam o dia inteiro para poder achar uma brecha na lei, para poder encaixar e livrar o seu cliente da situação. Se precisar inventar razões, vão inventar para isso, né? Quer dizer, e aí, como é que fica essa situação? E a sociedade, né, que foi a vítima dessa história toda? Não pode ser assim. Quer dizer, entra numa negociação... O Supremo já fez a delação, e pronto, já homologou. Quanto a isso, não adianta chorar. Sim, isso aí já está homologado, tem agora que fazê-lo cumprir a devolução do dinheiro. Só isso. Fazê-lo cumprir a devolução do dinheiro. Naquilo que foi acordado, né? Mas tem que dimensionar isso, Mas esse é um acordo bom para o Silval. Até porque é o seguinte, a devolução dele e da família ficou estabelecida, né, que seria de 80 milhões de reais. E eu ouvi isso, o professor já ouviu, o Antero já ouviu, falando o seguinte, que o desvio teria sido aí em torno de 1 bilhão de reais. O ex-governador Pedro Táxi cansou de citar esse número. Foi, Não é isso? Desvio de 1 bilhão. É isso. Mas por mais que ele seja condenado a pagar 45 milhões, 60 milhões, sei quanto, paga, Antero? E esse é um ponto extremamente... Pagar, ele vai pagar. Uma coisa é ter que pagar, eu quero saber se paga. Porque aqui em Mato Grosso, eu me lembro muito bem disso. Não, ele paga, eles vão tomar os bens dele. Por isso que tem que avaliar corretamente os bens. Entendeu? Por se isso o que ele ofereceu em garantia da delação vale realmente os 46 milhões de reais. Se não requisitar reais. outros bens. Entendeu? Porque no acordo de delação, você tem que ver o seguinte, qual que era o patrimônio dele antes dele ser governador. Sim. Esse patrimônio antes de ser governador, você exclui. Porque esse não foi roubado na condição de governador. Mas serve de garantia, né? Para pagar alguma coisa. Pois é. Aí o patrimônio dele é que ele construiu depois do governador. Isso ele tem que devolver, na minha opinião, todos. Todo o patrimônio. Mas fizeram um acordo de 100 milhões, só 80, tá bom, né? 80 milhões. E esse é um ponto muito frágil, muito da questionado delação. Em várias delações. Em várias delações. Aqui em Mato Grosso já ocorreram aí vários casos. Aí, né? A JBS também. Indo agora para a política, né? Continuando nela, né? Mas sem a polícia no meio, né? Falando agora do atual governo. O líder do governo admite falta de recursos, mas vê o veto do governador como desnecessário. Gilmar Dal Bosco afirmou que o veto às emendas impositivas feito pelo governador Mauro Mendes foi desnecessário. Que recentemente o governador vetou aí as emendas impositivas apresentadas pelos parlamentares, que somam um pouquinho mais aí de 128 milhões de reais. Mauro Mendes justificou o veto, alegando aí a grave crise financeira
vivida pelo Estado. E o líder do governo, Dilma Dal Bosco, disse o seguinte: a lei de responsabilidade fiscal fala que caso tenha condições financeiras, que o governo pague, mas não teria necessidade nenhuma de vetar. E ele conclui dizendo que, olha, a gente entende que a crise do Estado fica difícil de pagar até as emendas, que é de direito constitucional do parlamentar. A situação não está fácil, né, Lúcio? Diga-se de passagem, não está fácil. Mauro Mendes tem que mexer o tabuleiro para poder ajeitar as contas do Estado. E essas emendas impositivas, até onde eu sei, elas não são obrigatórias. Obrigatórias são as constitucionais, que são de direito. Não, elas são obrigatórias. Então, o deputado errou, Dal Bosco, que não são optativas. Não, ele não falou que é optativa. Ele disse aqui que não. Paga ou não. Eu ouvi errado. Então eu ouvi errado. O que ele disse foi o seguinte, que se não tiver condições de pagar pela lei de responsabilidade fiscal, o governador pode se socorrer da lei para não pagá-las. Não que elas não sejam impositivas. Elas são impositivas. Né? Então, o que ele acha assim, como o Estado está sem condições de pagar, está sem dinheiro, o veto era desnecessário. Isso aí. É o que ele está dizendo, o veto era desnecessário. E, agora, o Mauro Mendes, por um lado, ele está certo no sentido de jogar transparentemente com a sociedade. Falou, eu não vou brincar aqui de sancionar emendas de 128 milhões de mentirinha. Porque essa emenda não vai chegar na ponta porque o Estado não tem dinheiro para pagá-las. Beleza, está correto o argumento do governador Mauro Mendes, para não iludir a sociedade. Porque se ele não veta, o município lá de Acorizal, que foi beneficiado com uma emenda, começa a cobrar o governador, olha, precisa liberar a emenda, precisa liberar a emenda, precisa liberar a emenda. E eu já disse que não vai liberar, não conto com esse dinheiro. Eu acho que esse jogo é muito mais limpo, muito mais correto. Apesar dele ter o dinheiro, né? Ele tem o dinheiro. Não tem. Ele tem o dinheiro. Na Caixa do Estado tem o dinheiro para ir. Tem o dinheiro. Não. Ele diz o seguinte... Ele não tem o dinheiro para isso. Ele tem o dinheiro para pagar a conta do Banco do Brasil. Ele tem o dinheiro. Do Banco da América. Desde que ele não pague o banco dele, que ele não pague outras despesas, etc. Ele teria o dinheiro. Mas assim, ele não tem o dinheiro para fazer esse investimento em emendas. Não tem. Então, está correto o Mauro Mendes de tratar decentemente com o telespectador, com o ouvinte, com o eleitor, com as pessoas que moram em Mato Grosso, com os prefeitos, com os vereadores, que ficam sabendo transparentemente de qual que é a situação do Estado. Ponto. Méritos para o governador. Só tem uma coisa que o Delmar está certo. O governador poderia fazer exatamente igual, chamando a base do governo e comunicando a base do governo antes de dar publicidade ao veto. Olha, eu vou, chamando a base do governo e até os deputados da oposição, olha, eu vou vetar porque não tem dinheiro e passa mal para a sociedade a gente não vetar porque fica parecendo que tem e que nós estamos tapeando. Então eu vou vetar. Pronto, comunicava e faria. Faria a mesma coisa com o menor ruído. Quer dizer, o problema do governo está na forma. O agir está correto, a forma que foi incorreta. E não é o primeiro caso que isso ocorre, né? Não é o primeiro caso. E não será o último. E não será o último, né? Mas é bom apontar aí esse tipo de equívoco, né? É do governo, que ele pode evitar aí crises desnecessárias, ou então, às vezes não é possível evitar a crise, mas é possível diminuir o tamanho dela. Né? Não, diminuir. Por exemplo, a questão dos delegados. O governo tem racionalidade na medida que está tomando com relação às delegacias. Mas ao não explicá-las antecipadamente, criou uma comissão na Assembleia. Criou e agora está correndo atrás para abafar o incêndio. Produz interpretações diversas, né, Antero? Sobre o problema. Quando o governo teria todos os argumentos necessários para tratar melhor esse problema. Quer dizer, está certo que todos nós gostamos de corpo de bombeiros, né? Mas o governo transformar a administração num corpo de bombeiros não dá, né? Exatamente. Correr só atrás para apagar incêndio, não dá. E muitas vezes incêndio de besteirinha, né?
Que acaba tomando proporções e acaba enormes, sem efeito e necessidade. Toma pelo menos tempo, né? Muito. E algo que falta aí ao governo do estado explicar, nesse caso aí do fechamento das delegacias, como é que vai ficar a situação dos moradores dessas localidades que vão ficar sem as delegacias, vão ficar desassistidos. Mas vão ficar desassistidos os 2 pontos. Ali vai ter uma delegacia próximo? Não, né? não é assim? A polícia militar em cada cidade dessa vai ter. O que saiu foi a delegacia da Polícia Civil. Que não tinha nada mesmo. Né? Porque, assim, tinham nessas delegacias investigadores, não tinham sequer delegados. Então, o que retirou foram investigadores, né, dessas delegacias, mas a Polícia Militar vai ficar fazendo rondas, vai ficar dando proteção à população. Não é que tirou toda a polícia do município, não. Tirou as delegacias. Aí tem uma questãozinha básica. Por exemplo, num acidente, por exemplo, na cidade. Vamos nem falar em homicídio, assassinato, nada disso. No caso de um acidente com vítimas, a Polícia Militar vai atender, então. Ué, sempre atendeu. Sempre atendeu. Sempre atendeu. Mas normalmente aqui você tem que chamar a Polícia Civil. Não, quem atende aqui é o SAMU. Sim. Quem atende aqui, acidente com vítima aqui, você não pode pegar no cidadão até chegar o SAMU. É o SAMU. E a Polícia Militar, ela é uma polícia que sempre esteve, pode verificar. Não, ela atende, Antero. A Polícia Militar atende. Atende, sim. Mas, por exemplo, quando ocorre, quando tem lá vítimas, entendeu? Aí tem que fazer inquérito. Aí tem, aí precisa da Polícia Civil. Sim, aí a Polícia Militar é necessário a Polícia encaminha Civil. a situação para a delegacia mais próxima, é isso. É isso que vai ocorrer, É isso então. que vai ocorrer. Quer dizer, não tem lá nessa localidade, vai ter que apelar. Vai ter que apelar para a cidade mais próxima. São essas explicações aí que estão faltando para os moradores dessas localidades que vão estar se sentindo aí desassistidos, desprotegidos. Bom, trocando... Você quer ver uma outra coisa que o governo está fazendo espetacularmente bem? E eu quero até comemorar isso aqui, porque nós fizemos críticas aqui, e agora eu quero aplaudir o governo Mauro Mendes, lamentando que ele tenha jogado fora essa informação. Por exemplo, você sabia que resolveu o problema do esgoto da Lagoa, perto da Assembleia? Perdeu a oportunidade de divulgar. Do Parque das Águas? Não sabia, né? Não, a última informação que nós tivemos aqui foi do José Roberto Estopa, dizendo que não estava resolvido. Que se não resolver e tal, tá. Dentro de 10 dias terminam as obras, todas. Ele mandou resolver, está resolvido. E ele está acreditando que a mídia social comunica. Botou isso na mídia social. Não, mas tem que... Quem sabe disso? Ninguém sabe disso. Isso está terminando. É uma grande realidade do governo Mauro Mendes. Mauro Mendes faz em menos de 3 meses o que Pedro Taques demorou 4 anos e não fez. 4 anos e não fez. Mas eu sabia que ele ia valorizar esse espaço. Porque a obra é dele com o prefeito de Cuiabá. Esse parque é um cartão postal da cidade. Eu sabia que o Mauro Mendes ia trabalhar focado nisso. E ele focou nisso. Mauro Mendes tem foco. Essa é a diferença do gestor Mauro Mendes para outros gestores. Mas o Pedro não fez, mas começou a fazer, né, Antero? Começou a fazer o quê? A irritar nós. Não, isso é brincadeira. Você viu essa? Começou a fazer o quê? O quê? Ele começou Não, a fazer ele que começou com esse processo todo lá, o Estopa foi Pedro lá. Taques? Não foi no governo dele que notificou todas as secretarias que estavam... Não, o Estopa que foi lá e botou cimento, devolvendo a merda para o gabinete do governador, para eles sentirem o estrume lá, como que é. Voltou tudo, né? Como que eles fazem cocô cheiroso. E aí o governador Pedro Taques falou que faria, o Estopa desobstruiu, votou tudo de novo para a Lagoa e não fez nada. É verdade. Quem está resolvendo é Mauro Mendes. Mauro Mendes está corrigindo, está consertando esta situação. Mas aí é o seguinte... Isso que é de verdade consertar uma cagada. Para não dizer que não falamos das flores, o Parque das Águas foi inaugurado quando Mauro Mendes era prefeito, é isso? Isso. Tinha o problema do esgoto. Tinha. Já tinha o problema do esgoto lá. Finalzinho então, da questão. Tudo bem. Só que Pedro Taques começou e não terminou. Não era uma obra tão difícil assim de ser feita. Peraí, se o Val não fez,
porque o Mauro Mendes e o Estopa pediram desde aquela época. Pedro Táxi não fez o que o Estopa pediu. O Estopa teve que cimentar lá. Até tampar lá para poder subir. Para poder voltar o esgoto. Teve que radicalizar. Foi. E mesmo assim não foi atendido. Está sendo atendido. Não, eles fizeram agora. um PAD, né? Um TAC, mas TAC TAC para não ser cumprido. Como o Pedro Táxi assinou vários TACs, não cumpriu nenhum. Ele assinou TAC com os poderes, não, eu vou te pagar agora em 5 vezes, nunca pagou. Vou te pagar não sei o quê. Ele é bom para não pagar trem, rapaz. Caloteiro mesmo. Não sei. Isso aí, na vida pessoal, não sei, mas professor, como governador ele foi. Professor Haroldo, seu destaque. Meu destaque é o seguinte, são duas coisas que definitivamente nos últimos dias estão tirando o sono, né, a tranquilidade do governador Mauro Mendes. Você vai descobrir daqui a pouquinho quais são as duas coisas que definitivamente está fazendo com que ele tenha insônia, né? Mas eu espero que resolva. Só para pontuar. Rivotril. Tudo bem aí que o senhor não vai detalhar, mas não vou detalhar. Quais são esses 2 pontos? Dá para adiantar pelo menos um deles? O VLT, né? O VLT é um VLT. problemaço que na ampulheta do tempo, do controle do tempo, do contrato social, né, que ele fez com a população, ele deu um prazo e esse prazo está esgotando. Esgotando daqui a 10 meses, né? Faltam 9 meses. Mas 9 ele... meses uma gestação. É um parto. Antero, e o seu destaque? Meu destaque é o seguinte. No MDB, as pessoas falam assim, mas do jeito que o Valtenir está fazendo, vai ficar difícil. Aí o Valtenir fala assim, vai ficar difícil se o partido não quiser discutir a verdade que a população sabe qual é. Então, assim, está muito longe um acordo dentro do velho MDB da Resistência. E aproveitando de tudo isso, o Emanuel Brefa, que pode sair para o Podemos ou para o PP. Acho que não sai, não. Não. Diz que tem convites do Podemos e do PP, mas, enfim, o PMDB, o MDB está espatifado. O Valtenir falou que está muito tranquilo, porque eu estou defendendo uma tese para fortalecer o partido. E acho que o partido, com esse debate, ganha muito. Minha tese não é contra Emanuel, não é nada, é para discutir, fazer debate. Ele precisa explicar para a gente várias coisas que ainda não explicou à sociedade, para que possa ser o nosso representante na disputa. Senão, eu quero ser o candidato. É esse o discurso do Valtenir. Né? A Janaína está dizendo, ela prefere Emanuel, que do jeito que está, o Valtenir está inviabilizando a situação. E o Valtenir já disse, inclusive, que se o Emanuel sair, for para outro partido, e vier outra candidatura, que ele vai defender a prévia do mesmo jeito. Porque não é uma coisa pessoal. Mas entre o MDB espatifado e um Podemos, estruturalmente, o MDB é muito mais partido político e tem muito mais arranjo político e condições políticas para poder viabilizar a candidatura de Emanuel Pinheiro. Ou eu estou errado? Não, tem que ver se ele vai para o Podemos mesmo, né? Se essa coisa é pacífica do Podemos, né? Se Álvaro Dias vai aceitar, se Zé Medeiros vai aceitar. Com o estilo que o Podemos adotou na última eleição. Será que aquelas imagens do Malebouge não vão influenciar o Podemos? O PP a gente imagina até que não influencie muito. Mas antes de chegar lá, existem aí coisas muito mais urgentes, né? Emergenciais aí para serem resolvidas. E é nisso que a gente vai entrar aqui agora. Emanuel Pinheiro, no final de semana aí, citou uma dívida de 140 milhões. E aí pediu para Mauro Mendes tirar o veneno e ajudar Cuiabá. E esse tirar o veneno aqui, entre aspas. Emanuel Pinheiro explicou que Mendes foi prefeito e sabe que Cuiabá carrega nas costas a saúde do Estado. Aí Emanuel diz o seguinte, olha, ele como prefeito, que foi prefeito, sabe muito bem a realidade. Eu tenho, prosseguiu Emanuel,
várias manifestações dele na época sobre os filantrópicos e o papel do Estado. Assimilem isso bem ou mal. Cuiabá está carregando nas costas a saúde pública do Estado. Quem está salvando vidas, quem está segurando a onda da saúde pública de Mato Grosso é a Prefeitura Municipal de Cuiabá. E aí, durante um discurso, o prefeito lembrou que a dívida do Estado com a saúde pública de Cuiabá é de 140 milhões de reais, sendo 60 milhões em repasses e 82 milhões é daquela emenda, outra emenda polêmica. Essa daqui, esses 82 milhões, era para o equipamento do pronto-socorro. Por isso, ele intitula Cuiabá como a heroína do Estado, por atender mais pacientes do interior do que da própria capital. Ele fala para Mauro Mendes tirar o veneno e ele próprio destila veneno, né? Porque, assim, Cuiabá não deve esses 82... Aliás, o Estado não deve esses 82 milhões para Cuiabá. Esses 82 milhões, primeiro, não se sabe por que motivos ele abriu mão para o governador Pedro Taques. Não sabe quais motivos levaram Emanuel Pinheiro a abrir mão desses 82 milhões para Pedro Taques. Até hoje é indecifrável isso. Um dia algum historiador vai poder contar uma história, se o Pedro Taques contar alguma coisa ou se Emanuel Pinheiro resolver lá na velhice confessar alguma coisa. Mas hoje não dá para saber. Segundo, esse dinheiro já foi ressarcido a Cuiabá. Terceiro, há uma decisão do Tribunal de Contas que o Estado não deve absolutamente nada. E quarto, o Estado não deve, é evidente que não deve. Por que o Estado deve um recurso que veio da União, entendeu? Seria para a Prefeitura de Cuiabá e que ele, prefeito Emanuel Pinheiro, abriu mão para o governador Pedro Taques. Simples assim. Uhum. E o documento que o Pedro Taques fez é ilegítimo. Teria que ter sido aprovado no Conselho Estadual de Saúde, o que não foi. Uhum. Então, não deve absolutamente os 82 milhões. Agora, que Cuiabá suporta grande carga do Estado, isso é verdade. É verdade. Desde sempre. Uhum. Sempre foi assim. Não é o mérito de Emanuel Pinheiro, não. Todos os prefeitos de Cuiabá agiram dessa forma e tanto é que eu sempre disse o seguinte: a melhor forma do governador Mauro Mendes ajudar a saúde em Cuiabá é fazer funcionar a saúde no interior. Porque funcionando lá, não superlota aqui. É. Entendeu? Então, nesse Sabe uma ponto, coisa que chama atenção, nessa cara? crítica, o Emanuel está correto. É. E que ele tem direito de receber os 64 milhões, tem, mas que ele não tem direito de receber os 82, também não tem. E não tem o direito por culpa dele, e não recebeu por culpa dele, e não recebeu porque ele não fez o plano. Mas se ele tivesse recebido os 82, ele não teria recebido os 100. É preciso então dizer, vamos parar de mentira, né? Só tem algo aí a ser dito aí também. Nessa questão, quando, olha, Cuiabá atende muito mais gente do interior do estado do que da própria capital. É preciso lembrar que o regime aqui da administração da saúde pública é pelo sistema pleno. É isso? É isso. É dessa forma. E esse sistema já prevê que o município de Cuiabá ele vai atender, sim, e ao atender, pacientes do interior. Tudo bem, falta dinheiro? Falta. E ao atender, ele é remunerado. Está certo que é remunerado pela tabela SUS. Mas o volume de dinheiro que a União manda para Cuiabá se baseia também na quantidade de atendimentos. Então, se Cuiabá está fazendo o registro certinho de tudo que atende e protocola no Ministério da Saúde, o município é ressarcido. Isso não deixa de ser feito o ressarcimento ao município. A União paga. Não essa história de que ele atende e tem que continuar atendendo. Qualquer que seja o prefeito de Cuiabá, a saúde aqui tem que ser uma saúde de portas abertas. Mas, Antero, existe, não sei se vocês perceberam isso nos últimos dias, e infelizmente vem acontecendo dessa forma. Uma coisa, gente, é comunicação pública. Outra coisa é comunicação governamental. Existe uma falta de cuidado, uma falta de zelo, né, por parte de governantes, quando se fala em governabilidade, Antero, né? Um prefeito, isso não é momento de brigar com o governador. Ele precisa medir as palavras, Antero.
né? Saber colocar as palavras na posição certa, porque cada palavra é um signo de lei, tem um peso importante nisso tudo. A maneira como você comunica... Tem horas que é preciso jogar água, não gasolina. E não gasolina, você precisa saber... Você falar assim, olha, deixa o veneno de lado, isso, entendeu? Não deve ser feito, Antero. Tem que se pensar em Cuiabá, tem que se pensar em Mato Grosso. Enquanto prefeito, ele tem que criar uma comunicação governamental enquanto governo de relacionamento, de dialética, de diálogo, de troca. Quando você faz esse tipo de coisa, você acaba minando a vaidade, tá entendendo? Isso é muito ruim, isso é péssimo para o Estado, isso é péssimo para a gestão em si. Cuiabá precisa de prefeito e governador unidos para o Mato Grosso, unidos para o Cuiabá. Então, quando ele desvela uma fala dessa, né, ele, sem querer, ele cria um desconforto muito grande na relação, o que é muito ruim. E isso eu não estou dizendo só por conta de prefeito, é prefeito com governador, governador com prefeito. Esse tipo de coisa não pode existir, porque nós que estamos aqui enquanto cidadão, enquanto sociedade, nós temos que entender e queremos que os nossos administradores, até porque nós demos legitimidade para eles enquanto prefeito e governador, né, façam a coisa com foco no município, com foco no Estado, né? E esse tipo de coisa, de acusação, de brincadeira, que não deve ser tomada como coisa séria, né, dessa forma, não leva absolutamente nada. Mas os problemas não estão sendo levados a sério. Pois é, deveriam. É isso? Sim. O que está aí em debate é uma campanha eleitoral que se aproxima. E aí é o seguinte, aí todo mundo jogando para a plateia. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial, e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho, e vamos falar sobre aquele pedido de intervenção da Câmara à Prefeitura, no caso da Santa Casa. É só um instante. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta terça-feira, com uma notícia também que não é nada boa para a área, para o setor da saúde pública aqui de Cuiabá. Mais uma greve anunciada. Numa Assembleia Geral, os servidores do Hospital Universitário Júlio Miller decidiram por unanimidade, aí são as imagens aí do movimento dos servidores, decidiram por unanimidade fechar o hospital a partir da próxima sexta-feira, dia 22 de março. A greve será por tempo indeterminado. O comando decidiu que o movimento só será suspenso se a medida que colocou fim a uma escala flexibilizada for revogada pela direção do Hospital Júlio Miller. E aí o clima chegou a esse ponto, depois de uma decisão tomada pela direção lá da empresa que administra o Júlio Miller, uma empresa que foi escolhida pelo governo federal para administrar o Hospital Escola, que é mantido pelo OFMT. E aí essa medida alterou a escala de trabalho dos servidores. Foi o fim dos que eles chamam de jornada flexibilizada, que, segundo técnicos e enfermeiros, trouxe prejuízos para os trabalhadores e também para os pacientes que são atendidos na unidade. Era uma escala lá de 30 horas semanais e que não ficava buraco nenhum no atendimento do Hospital Júlio Miller. E aí tomaram uma outra decisão lá, a empresa que administra o Júlio Miller tomou outra decisão e acabou aí irritando os servidores, e eles, nessa Assembleia Geral, aí, decidiram por paralisar o trabalho deles a partir da próxima sexta-feira, dia 22 de março, se não alterarem aquilo que foi decidido. E se não alterarem, leia-se Ministério da Educação, né? Porque o Júlio Miller, embora seja da Universidade Federal de Mato Grosso, Ministério da Educação, é ligado ao Ministério da Educação e Cultura. Verdade. E essas determinações todas, a colocação de empresa e tal, é uma exigência já talvez seja do governo Bolsonaro. Uhum. Já mexendo, né? Já mexendo, e exatamente por isso é que causa reação, né? Do Júlio Miller, nós voltamos lá para a Santa Casa. O presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador Misael Galvão,
Ele participou ontem do Jornal do Meio-Dia e falou sobre a crise na Santa Casa de Misericórdia e o pedido de intervenção na unidade de saúde. Vamos conferir aí alguns trechos dessa entrevista. Presidente, a Câmara lá aprovou um pedido de intervenção ao prefeito Emanuel Pinheiro lá na Santa Casa, mas parece que o prefeito está, digamos assim, um tanto indeciso em aplicar essa intervenção lá na Santa Casa. A Câmara Municipal de Cuiabá, ela já vem acompanhando essa situação da Santa Casa há alguns meses. Nós criamos uma comissão por 2 vereadores, que é o vereador Luiz Cláudio, o vereador Toninho de Souza, que vem acompanhando todas as reuniões com a diretoria da Santa Casa, com os servidores, com o Conselho de Saúde, com o Executivo. E chegando em todas as situações sem nenhum avanço, porque o que nós não podemos permitir é que a nossa Santa Casa continue sem o atendimento. E até aqui a Prefeitura e a Santa Casa não conseguem se entender de jeito nenhum. É troca de acusação de um lado e de outro. Um fala que tem para receber, o outro diz que não tem nada para pagar. Diante de tantas reuniões que nós participamos, Lúcio e Nayara, e aí chegamos à seguinte conclusão. E aí depois de um estudo feito com os técnicos jurídicos da casa, a saída nesse momento seria a intervenção. E quem pode fazer a intervenção na Santa Casa? Somente o Executivo Municipal. A ideia nossa de poder sugerir ao prefeito essa intervenção é para que possa abrir realmente a Santa Casa e poder fazer uma virada de página e chamar Tribunal de Contas, chamar Ministério Público, chamar o governo federal, a Assembleia. Já participamos até de uma reunião agora, semana passada, com o presidente da Assembleia, juntamente com o prefeito e os vereadores, porque tem que achar saída. Pois presidente, tem que achar com urgência, né? Porque quem está ali fazendo tratamento não pode mais esperar. Os funcionários da Santa Casa, que estão há 6 meses sem receber, já não podem mais esperar. O senhor, falando aí da CPI dos filantrópicos, que ouviu o ex-presidente da Santa Casa, e agora, qual que vai ser as próximas oitivas? A CPI ainda vai continuar investigando, principalmente o que houve dentro da Santa Casa? Diante o depoimento da oitiva do doutor Presa, até teria uma previsão de encerrar a CPI nesta semana. Agora, diante do depoimento, aí sim, a informação que eu tenho do presidente da CPI, o vereador Renivaldo, o vereador Toninho, o vereador Chico 2000, não há condição de encerrar nesse momento. Vai se estender mais os prazos, vai chamar mais pessoas, mas esse é um trabalho da comissão da CPI e que as informações que eu tenho dos membros. Mas a saúde já é plena e isso está previsto, por exemplo, quando se faz a opção por esse sistema pleno, já é previsto que recebe pacientes de outros municípios. Por isso que a Câmara, Lúcio, entende que a intervenção é para que possa ser realmente passado a Santa Casa limpo e a Santa Casa poder continuar atendendo o seu serviço, porque é importante, a Santa Casa para Cuiabá, para o Mato Grosso é importantíssimo e nós não abrimos mão de ver a Santa Casa de portas abertas. O senhor falou que a Câmara tomou a iniciativa de pedir essa intervenção para que a Santa Casa não fechasse de vez as portas. Mas e agora? E o prazo? Não existe um prazo para isso? Porque passou aí a próxima semana, no final de semana, segunda-feira, e ainda sem resposta para o que vai acontecer ali dentro? Bom, o sinal hoje... A Câmara também não pode cobrar Estamos isso? cobrando, inclusive participando ativamente. Por exemplo, semana passada, na sexta-feira, a Câmara acompanhou várias reuniões do Executivo com os funcionários, com os pais dos pacientes, pais e mães dos pacientes, e agora estamos esperando que o avanço seja feito. E nós estamos cobrando e acompanhando. E hoje, por exemplo, já teve uma sinalização da parte dos médicos que já abriu, já retomou a abertura da Santa Casa. Isso já é um sinal do trabalho da Câmara Municipal de Cuiabá na questão da articulação para que a Santa Casa possa voltar a funcionar. Presidente, foi dito lá de que aqueles 3 milhões e 600 não foram repassados à Santa Casa porque ia ter uma operação. Não teve operação,
não passaram os 3.600.000. Além disso, ainda tem a história daquela emenda de 12.400.000, que a Santa Casa diz o seguinte: olha, se a gente tivesse recebido, porque esse dinheiro era da Santa Casa, não tinha fechado as portas. Lúcio, nós tomamos por parte da mesa de fazer a intervenção por causa disso mesmo. Participei de várias reuniões com a diretoria da Santa Casa, com o executivo, com toda essa comissão. Essa questão dos 12 milhões ficou claro, e até participação da diretoria ficou claro que esse recurso não era para a Santa Casa. Isso ficou claro em uma reunião. Isso, eu estou falando. O que eles dizem aí na imprensa só é que, outra coisa, na realidade, diz que a prefeitura deve esses 12 milhões. Isso ficou claro. Se a diretoria da Santa Casa não fala isso, eu terei a obrigação de falar, porque eu não vou tampar o sol com a peneira. Isso ficou claro em uma reunião que eu esteve presente. Por isso que eu tomei a decisão de pedir a intervenção. A questão dos 3.600.000 foi uma articulação... Mas não tinha um documento da prefeitura garantindo esse repasse? Eu não vi esse documento, eu não vi esse documento. O que eu vi foi uma reunião com a diretoria da Santa Casa, com o executivo, com o Conselho de Saúde, com os funcionários, porque foi a Câmara que chamou essa responsabilidade para essa mesa de negociação. Sobre os 3.600.000, foi outra articulação que a Câmara fez com o Executivo, juntamente com os servidores, com os médicos, e houve sim um compromisso de passar os 3.600.000 por parte da Prefeitura. A alegação, e aí a gente pôde acompanhar também, que essas questões dos problemas que a Santa Casa vem passando e vem enfrentando, que precisa ser passado a limpo, porque a Santa Casa não pode ficar de portas fechadas, mas tem que ser passado a limpo a questão de gestão. Foi por isso que Mas teve o compromisso dos 3.600.000 e não foi repassado. O prefeito, aí sim, publicamente, foi publicamente falado que estaria impossibilidade de passar o recurso por causa dos problemas que a Santa Casa vem enfrentando por questão de investigação e Ministério Público. É essa informação que nós temos, é por isso que nós estamos empenhados, viu, Lúcio? Nós não vamos abrir mão. Enquanto nós não vê a Câmara Municipal de Cuiabá, enquanto não vê a Santa Casa com suas portas abertas e voltar à normalidade, aí sim eu defendo a intervenção, porque só o Executivo Municipal pode fazer e trazer Ministério Público, Tribunal de Contas, Governo do Estado, Governo Federal, Assembleia, deputados federais, senadores, todos para salvar a Santa Casa. Só com um pequeno detalhe, né? O presidente da Câmara, Misael Galvão, diz que não vai sossegar enquanto não for reaberta a Santa Casa, né? Vai continuar trabalhando. Agora... E a prefeitura não vai sossegar enquanto não fechar. Mas vai ser difícil, Antero e professor Haroldo, reabrir as portas lá da Santa Casa para se atender à população, enquanto continuarem confundindo água com gasolina. O problema Porque é que... ao invés de apagar o incêndio, parece que estão ainda estimulando. Mais gasolina estimulando na coisa. Um pouco mais. É muito diz que me Olha, diz fulano que não tem razão. Quem está com a razão é Beltrano. Esse troço está chato já. E o seguinte, dos dois lados. Chato, eu quero saber o explicar. seguinte: quem que tem mais credibilidade aos olhos da população? A gestão do Emanuel Pinheiro ou a história da Santa Casa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Antero. Como não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A história da Santa Casa é uma coisa e um problema de gestão é outra, Antero. Sim. Você está misturando as coisas. Não estou misturando. Você está jogando de um lado para... Essa construção que você fez agora aí não tem sentido lógico. Você me desculpa. Por que não tem? Porque você misturou água com óleo. Não tem nada a ver. Não, mas explica. A história da Santa Casa é uma coisa que deve ser inabalável. A importância dela para o Mas água e óleo não se misturam. Pois né, essa proposta não se mistura mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que eu estou separando. Eu quero saber o seguinte: você viu ou não viu aqui o documento da Prefeitura de Cuiabá? Eu vi, Antero. Que o Emanuel Pinheiro promete entregar o dinheiro da Santa Casa, que é da Santa Casa. Eu vi, Antero. Então, isso que eu estou perguntando. Quem que tem mais credibilidade? Aquele documento, inclusive com a confissão da Prefeitura e com a fala da Santa Casa, e com a fala do deputado Valtenir, e com a fala do deputado Wellington, e com a assinatura da bancada federal e do Congresso Nacional, ou é? Mas o presidente Misael Galvão disse que não viu esse documento. Antero. Pois é, capaz de não ter visto. Capaz de não ter visto. Eu acho que com certeza, é porque, muito provavelmente, ele não é da CPI. Não é do quê? Ele é só o presidente da Câmara, ele não faz parte da CPI. A CPI é composta por outros 3 vereadores, ele não faz parte da CPI. Porque no debate da CPI, o doutor Antônio Presa mostrou o documento. Esse documento que nós conhecemos e que temos
o doutor Antônio Preza mostrou no debate na CPI. Há uma deliberada má-fé contra a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Querem fechar a Santa Casa de Misericórdia, porque não atendeu o doutor Ruarque. A origem de todos os males está aí. E nós temos aqui mais um... Não, só uma perguntinha rapidinho, Lúcio, senão eu vou ficar doente se eu não tenho a resposta. Olha, por que não existe a possibilidade? A folha da Santa Casa não é 1 milhão e pouquinho? 1.300.000. 1 milhão e 300 já apagava o fogo, já fazia com que a Santa Casa... Paga uma folha. Paga uma e dá condições para que continue, não feche a Santa Casa. Ok. Eu acho que se ficar nessa conversa presa, Poças e Câmara de Vereadores de Cuiabá, não vai resolver nunca, porque cada um puxando a sardinha para o seu lado. Presa já saiu da Santa Casa. Mas está toda hora se defendendo da Santa Casa, tudo bem. Eu quero saber o seguinte, não, ele qual a está dificuldade... toda hora se defendendo das mentiras que a prefeitura fala sobre a gestão dele. Qual a dificuldade? Tudo bem, Deus. E está certo. Qual a dificuldade que se tem de se ter uma comissão, uma intervenção federal nessa coisa toda, que é completamente imparcial, tá entendendo? Assumir a Santa Casa, reorganizar a Santa Casa e botar para funcionar. Porque, em vez de ficar na mão dessa turma toda aqui, que um batendo cabeça com o outro. O vereador falou aí que legalmente só o prefeito pode intervir, né? Eu não acredito, eu acho que... Mas assim, se só o prefeito pode intervir, o prefeito não está com essa moral toda para angariar todos esses outros entes para virem juntos. E não pode entrar nessa também, eu acho que não é por aí também. Né? E assim, a prefeitura está beligerante em relação à Santa Casa. Está beligerante, porque assim, olha, ninguém quer renunciar à vaidade. Nós temos que insistir aqui na mentira, que eles devem 24 milhões para nós. É uma mentira. É uma espalhafatosa mentira. E aí quem pode ajudar? Não. Aí quem pode ajudar, apesar de não ter responsabilidade direta, tira o veneno. Tira o veneno, tira o veneno. Eu tenho uma informação aqui, o seguinte, até quero agradecer a audiência, que o deputado Vitório Gale é assíduo telespectador do nosso programa, o ex-deputado Vitório Gale, que hoje está na assessoria do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro. Assessora lá o Onyx Lorenzoni. E ele viu aqui, quando nós demos a notícia do Gilberto, que foi bem sucedida a entrevista do Gilberto lá em Brasília, e ele me ligou ontem pela manhã, Lúcio, para dizer o seguinte: depois do programa nosso ontem, o deputado Vitório Gale me ligou e falou: Antero, a audiência foi muito bem sucedida mesmo. O ministro está disposto a arrumar o recurso para a Santa Casa. Beleza. Isso aí. Eu sempre disse aqui que a solução era lá. Como o Haroldo está propondo também que a solução seja uma intervenção lá. Eu não diria, Haroldo, eu não tenho o direito de achar. Eu acho que a proposta do Gilberto lá é muito mais consentânea, que é o quê? Olha, vamos pegar um baita gestor aqui do Ministério da Saúde, colocar lá na Santa Casa de Misericórdia, com essa diretoria, põe o gestor aqui para ser o executivo da Santa Casa. Isso. Ele vai gerir o dinheiro que vem do Ministério, vai gerir a Santa Casa, vai tomar as providências que precisam ser tomadas. Não precisa destituir ninguém. Não precisa. Salva todo mundo. Vai o Emanuel Pinheiro cuidar da prefeitura, vai a Santa Casa cuidar da Santa Casa e vai a população ter direito a ter acesso à saúde. Até porque o prefeito... Não tem por que arrumar essa brigalhada aí. Não tem necessidade. Para prejudicar a população, Até cara. porque se a prefeitura, né, por exemplo, como o vereador Misael Galvão, presidente da Câmara, colocou, que só a prefeitura pode intervir. Na hipótese aí do prefeito Emanuel Pinheiro se decidir pela intervenção, a briga vai continuar. Vai continuar. Porque a direção da Santa Casa vai recorrer. Não, porque é o seguinte, eles estão aí numa linha de choque. Como é que você intervém? O Emanuel Pinheiro não interviu, porque o Emanuel Pinheiro é sabido politicamente. Ele tem outros defeitos, menos assim, estupidez política é difícil de fazer. Ele tem tino eleitoral. Ele tem faro eleitoral. E ele sabe que se ele intervir, olha, ele pode causar uma grande comoção da classe médica, pode causar uma união de todo mundo em torno da Santa Casa. Ele sabe que não é bom para ele intervir.
Mas sabe também que se vier essa decisão, ainda que ela tenha sido arrumada pelo Gilberto Figueiredo, ainda que ela tenha sido arrumada pelo Mauro Mendes, ainda que ela tenha sido orquestrada junto ao Ministério da Saúde, ainda que tudo isso, ele sai como vitorioso se a Santa Casa voltar a funcionar, não sai? Porque quem vai continuar dando daí para frente o papel para internar na Santa Casa é o prefeito Emanuel Pinheiro. É ele quem vai ganhar com o bom funcionamento da saúde em Cuiabá. Assim, mas que precisava resolver isso, precisava. Bom, e ontem... Da mesma forma que eu defendo que se arrumou os 82 milhões para o Emanuel, portanto o Estado não deve mais, da mesma forma que se a União arrumar o dinheiro para a Santa Casa, o Emanuel tem que esquecer esse negócio que o Emanuel deve, né? E ontem teve mais um capítulo aí dessa novela. A Câmara dos Vereadores voltou a debater em audiência pública a situação da Santa Casa de Cuiabá. Mas, por enquanto, solução que é bom, até agora nada. E os detalhes a gente vai acompanhar agora com a repórter Sêmia Mauad. Durante a audiência pública, a Câmara voltou a debater a situação atual da Santa Casa. Eu acredito o seguinte, precisamos entender como que funciona a sustentabilidade econômica da Santa Casa. Como que essa Santa Casa sobrevive? Ela sobrevive de quê? Quais são as fontes de receita dela? Porque senão nós pagamos 2 folhas de pagamento e continuamos gerando mais dívidas e não conseguiríamos pagar as próximas folhas de pagamento. Então entender o funcionamento da Santa Casa é primordial. Por isso o Dr. Ricardo Saad fala que o importante é entender tudo. A Santa Casa, ela precisa atender os pacientes. Para atender os pacientes, ela precisa dos funcionários. Então, os funcionários sem a folha de pagamento pago não vão atender. Então, a lógica é, sim, resolver problema de funcionário, problema dos médicos e botar a Santa Casa num projeto sustentável de funcionamento. Durante a audiência, ainda foram apresentados dados que demonstram que os funcionários da Santa Casa estão sem receber desde junho do ano passado, férias, 13º e salários. O valor chega a R$ 9.600.000. A dívida com fornecedores também chegam a R$ 19 milhões. A gente está aqui com o extrato da Santa Casa, extrato bancário. A gente trouxe a cópia do extrato da Santa Casa para compartilhar com a CPI dos filantrópicos e também com os outros órgãos de controle. E também eu fiz um combinado com a Santa Casa. Eu falei, olha, só aceito botar minha cara a tapa, colocar na frente se vocês fizerem um ofício encaminhado ao Ministério Público Estadual, Federal, Controladoria Geral da União, Controladoria do Município, todos os órgãos, dizendo que eles podem vir auditar e fiscalizar a Santa Casa. Eles fizeram, protocolaram hoje de manhã, todos os órgãos estão com o ofício da Santa Casa dizendo venham fiscalizar. Funcionários do hospital também estiveram presentes. São 800 trabalhadores sem receber. E para piorar a situação, ainda faltam materiais básicos para atendimento dos pacientes. Falta tudo, falta tudo. É difícil, você vê os funcionários, os trabalhadores estão trabalhando, tem gente lá que está hoje. A Santa Casa, infelizmente, até agora, graças a Deus, não decretou falência. Mas se decretar falência, como que vai ficar 800 pais de família desempregados, sem rumo, sem saber o que vai fazer? É difícil. Falta material também? Falta tudo. Falta tudo, falta material, falta tudo. Deputados estaduais também vieram buscar uma solução para o problema. Os deputados podem contribuir o seguinte, tentando conversar, convencer com o governador do estado, com o secretário de saúde do estado, para quê? Porque a Santa Casa é uma entidade não só do município de Cuiabá. A Santa Casa atende 141 municípios do estado, é um hospital um dos mais importantes do estado de Mato Grosso, uma relíquia para a gente, tem mais de 200 anos e nós não podemos deixar acontecer. Então o Estado, na minha opinião, ele tem que entrar e ele tem que participar desse processo também. Imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Juarez Emílio, Sêmia Mauad, para a Notícia de Frente. Bom, como vimos aí, muita conversa, mas de prático até aqui ainda não tem uma solução. Como o Antero colocou aqui, a esperança vem de Brasília. Existe. Vem de Brasília. A esperança existe, eu acho que a saída do Gilberto lá foi muito boa. Acho que o Gilberto deveria ir à Câmara. Ele é vereador, ele está licenciado para ser secretário de Saúde. Ele devia ir à Câmara expor toda a conversa que teve com o ministro da Saúde, para tranquilizar os vereadores, né? Então,
eu acho que a solução está próxima e eu espero que a Santa Casa, que a sociedade seja vitoriosa, né? E que a Santa Casa não seja extinta. Não pode ser essa a grande obra do Emanuel Pinheiro dos 300 anos, né? Nós não temos nenhuma grande inauguração programada aí para o dia 8 de abril. Não pode ser a eliminação da Santa Casa ou a intervenção da Santa Casa, a grande obra da Santa Casa. Né? A verdade aí é que para salvar agora a Santa Casa, né, é preciso, primeiro, acalmar os ânimos exaltados. E com certeza vai precisar o seguinte, reduzir um pouquinho, pelo menos um pouquinho, o tamanho da fogueira das vaidades, né? É isso. Né? Esse é o mais difícil. 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 Posso falar do meu destaque, então? Seu destaque agora, Antelo. É o seguinte, o MDB está uma luta lá de gigantes, né? Do Emanuel Pinheiro contra o Valtenir Pereira. Um fala que um é ladrão, o outro fala que esse que falou que é ladrão. Emanuel Pinheiro falou, Valtenir é esperto demais, queria benefícios, queria se aproveitar, insinuou que queria roubar. Aí o Valtenir falou, não, ele é professor, PhD em roubo, em corrupção, etc. e tal. Os dois são do MDB, os dois estão falando isso um do outro. Então, tem determinadas preocupações, o Carlos Bezerra está muito preocupado com isso. O Carlos Bezerra está chateado, inclusive com o deputado Valtenir, que ele abriu vaga para o Valtenir ser deputado federal. E o Valtenir está no mandato de deputado federal fazendo essas críticas pesadas contra o prefeito do MDB, Emanuel Pinheiro. O Emanuel Pinheiro resolveu agora, recentemente, dar um ultimato no partido. Chegou a telefonar para um dirigente do partido e dizer o seguinte, ou o Valtenir sai do partido, ou eu saio. Valtenir já disse que não vai sair, que vai ficar no partido, que vai defender as prévias, que pretende ser o candidato do partido à prefeitura de Cuiabá. Vamos reconhecer aqui, direito que tem o Valtenir e qualquer outro filiado do MDB. Quem for filiado ao MDB e quiser ser candidato a prefeito, tem todo o direito de se inscrever para disputar a eleição do prefeito de Cuiabá. O Valtenir quer. E ele quer, principalmente porque acha que o partido estará muito mal representado na figura do prefeito Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro tem resistido até a fazer esse bate-boca eleitoral com o Valtenir. Mas, por outro lado, as respostas do Emanuel também têm sido duras e contundentes, dizendo que o Valtenir queria, na verdade, que ele fizesse favores ao Valtenir na administração e que está com ciúmes da eleição de seu filho como deputado federal e ele, Valtenir, ter ficado na surpresa. O Valtenir alega que não é nada disso e que está, na verdade, chateado porque ele quer uma explicação do prefeito sobre vários fatos. E acha que esse debate tinha que ser feito internamente no partido e que não tem por que o partido correr das prévias. Ele chegou a me dizer, inclusive, que o próprio Bezerra foi governador de Mato Grosso beneficiado por uma prévia no MDB. Quem disse isso? Você? O Valtenir. Ah, sim, Valtenir. Perguntando se era verdade, aquela convenção, como é que era, como é que não era. Depois de eu contar tudo aí, ele falou, bom, então o Bezerra só foi governador por causa dessa prévia, só foi governador por causa dessas prévias. Então ele acha que o Bezerra tem que assimilar a tese das prévias. E o partido também tem que assimilar a tese das prévias. E ele disse que vai defender a tese das prévias agora contra Emanuel e ainda que Emanuel saia do partido, que a Janaína seja candidata, ele defende prévias também. Ele continua querendo ser candidato do partido e vai fazer prévias com a deputada Janaína. Eu acho que essa situação tem que ficar clara e acho que o MDB devia fumar o cachimbo da paz. E o melhor que faz é estabelecer regras para as prévias e deixar de disputar as prévias. Porque é o único caminho democrático. Eu acho difícil o MDB proibir o Valtenir de disputar a prévia. Ou de disputar a indicação do partido. Tem todo direito, né? Tem todo direito. Ainda que ele não dispute a prévia, ele vai disputar a convenção do partido, que dá a mesma confusão, dá o mesmo debate, etc. e tal. Então, o Emanuel Pinheiro não quer ter esse debate interno.
Ele não quer ter a crítica. Ele está querendo ter o máximo de partidos com ele, tentando ser candidato à reeleição, apesar da esposa dele desaconselhar a reeleição, embora coloque o seguinte: eu acho que ele não deve ser candidato, mas quem decide é ele. Como ele é político, ele acha, talvez, que possa vencer a eleição. E uma informação aqui para atualizar esse destaque do Antero. O deputado José Medeiros afirma que hipótese da ida de Emanuel Pinheiro para o Podemos é mais espuma do que chope. Essa declaração do deputado José Medeiros, que é também o presidente do Podemos aqui em Mato Grosso, foi ao site Hiper Notícias. E aí, segundo o parlamentar, a hipótese seria um factoide e que o atual chefe do Executivo Municipal poderia colocar em xeque a sua tentativa de reeleição à Prefeitura. Ainda segundo Medeiros, com a possível saída de Emanuel do atual partido, nomes como o do deputado federal Valtenir Pereira, suplente do presidente do MDB de Mato Grosso, Carlos Bezerra, poderiam se credenciar à disputa da Prefeitura em 2020. No entanto, segundo o presidente estadual do Podemos, a maior preocupação do atual prefeito não seria Valtenir Pereira, seria a deputada estadual Janaína Riva, do MDB. O Zé Medeiros. O Zé Medeiros revelou os bastidores, né? Revelou os bastidores. Eu já imaginava que o Podemos não aceitaria o Emanuel Pinheiro, por causa do comportamento do Medeiros, por causa do discurso de Medeiros e por causa do posicionamento do Álvaro Dias. Quando que aquelas imagens do Maleboge chegarem lá na Executiva Nacional do Podemos, ele filia num dia e é desfiliado no outro. O Executivo já viu essa imagem há muito tempo, né, Antero? Não. O Brasil inteiro viu essa imagem. Eu sei, mas não tem memória, né, Haroldo? Os caras não vão ficar preocupados com o prefeito de Cuiabá, com esse cara lá de Brasília, né? Quem sabe dessa história bem contadinha é o Medeiros, né? E o Medeiros, como fez um mandato de senador e uma campanha muito baseado na ética, ele colocou aí, ele ainda foi elegante. Mais espuma que chope, né? Mais espuma que chope é para dizer o seguinte: olha, nós não aceitamos o Emanuel aqui. Ele que se vire para lá. Então essa história de que o Emanuel vai para o Podemos está eliminada. Pode ser que o PP aceite. Agora, vocês se lembram que no início do programa de hoje eu falei isso. O Podemos dificilmente aceita. Foi. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e a notícia de frente volta daqui a pouco. Nós estamos de volta com a notícia de frente, destacando o seguinte aqui. Dívida interna de Mato Grosso é de 5 bilhões, isso mesmo, 5 bilhões e 300 milhões por causa de obras. Contratos de financiamentos realizados em gestões anteriores deixaram dívidas assustadoras para os cofres públicos de Mato Grosso. Muito do que era sonho alardeado como esperança de um futuro melhor para os mato-grossenses se tornou um verdadeiro pesadelo para o contribuinte, que será o responsável por pagar a conta deste prejuízo. Só no caso aí do VLT, o empacado veículo leve sobre trilhos, essa continha aí é de nada mais, nada menos do que 769 milhões de reais. Mas não para por aí, não. Lá na Arena Pantanal, o contrato com o BNDES foi firmado em novembro de 2010, com um valor de financiamento de 392 milhões. Desse total, Mato Grosso ainda precisa pagar 238 milhões de reais, de acordo com a própria Secretaria de Fazenda. O registro contábil também mostra os encargos, 19 milhões, e a amortização, 33 milhões de reais. E aí é o seguinte, ainda tem uma dívida
ainda tem uma dívida lá de trás. Lá de trás, olha, é tão grande a dívida que a Folha não aceita virar aqui. Até a Folha ficou com medo aqui. No MT Integrado, criado durante a gestão Silval Barbosa, custou, né, 1 bilhão e 400 milhões de reais em financiamento. Mais de 7 anos depois, o governo estadual ainda deve, sabe quanto, professor? 853 milhões de reais. Agora, só para resumir novamente aqui, a dívida interna de Mato Grosso é de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Mas tranquilo. Tranquilo. Isso é tranquilo. Isso é ao longo do tempo. 30, 40 anos para pagar isso. Aliás, já está pagando. Né? Já está pagando. Já está pagando, né? Já está pagando. Com obras inacabadas e empacadas. Professor Haroldo, seu destaque, então. Aí você me diz o seguinte, meu destaque, como é que um governador, alguém que está comprometido com o Estado, né, que quer desenvolvimento, quer com que o Estado tenha capacidade de desenvolvimento, pode dormir com tanta dívida e tanta coisa para resolver? Não é fácil. Um bom gestor é aquele que tem que fazer escolhas, né? Definir prioridades, e isso definitivamente o Mauro Mendes está tendo muita dificuldade logo no começo do seu governo, não só ele como a sua equipe. Dentre essas dificuldades todas, tem duas que definitivamente estão tirando o sono de Mauro Mendes. Primeiro, com relação ao VLT. Foi uma promessa de campanha, ele não foi eleito ele foi eleito para dar uma solução para o VLT. Se vai fazer ou se não vai fazer, é uma decisão de governo, né? Ele não se comprometeu. Não se comprometeu, né? Mas é preciso que ele dê uma resposta para a sociedade nos próximos meses. Ele tem um prazo que vai... Faltam 9 meses, né? Ele se comprometeu que no prazo de 1 ano ele daria uma resposta do que que iria fazer. E é uma situação dificílima de se resolver, porque o Estado beirou a insolvência, né? E hoje, de certa forma, está querendo respirar, querendo reorganizar as suas contas, né? E não existe coisa mais difícil para um gestor, ele que tem isso no seu DNA, até porque é empresário bem-sucedido, né? As empresas dele passaram por dificuldade quando não estava próximo, né? E o olho do dono que engorda a boiada, e quando ele voltou, acabou fazendo com que a empresa voltasse a funcionar de forma plena, né? Tendo lucratividade e por aí vai. Então, não vou colocar aqui em questão a habilidade administrativa e de gestão de Mauro Mendes, mas ele está tendo muita dificuldade de poder lidar com essa questão do VLT, até porque, como vocês viram o Lúcio falando, cada mês é um déficit, é um prejuízo gigantesco e milionário para se manter uma obra daquela parada, e vagões parados, deteriorando e acabando, né? Um erro gigantesco de gestões passadas, enfim, que agora tem que ser resolvido. E o outro ponto, que esse para mim também pode causar um desarranjo muito grande no governo do Estado, nas contas do governo do Estado, é sobretudo a dívida que se tem com o Bank of America, né? É uma dívida alta, é uma parcela alta de 35 milhões de reais, na ordem de 35 milhões de dólares, na ordem de 150 milhões de reais, que definitivamente é um dinheiro que pode desarranjar as contas do Estado, agora que o Estado está começando a respirar. O que o governo está fazendo? O governo está tentando, né, fazer uma proposta junto ao banco do Bank of America, numa modalidade de standstill, que é você alongar essa dívida para um tempo maior, para setembro, para ver se consegue isso, mas existe um certo medo do governo, Mauro Mendes, do banco não aceitar essa modalidade e colocar o Estado em estado de default, ou seja, um Estado como caloteiro. E as sanções são gigantescas quando você entra no mercado financeiro e fica com essa pecha, fica com essa imagem muito ruim. Então, é uma situação complicada que, sem dúvida alguma, o governo do Estado precisa agir com cautela, com prudência, com assertividade nos próximos meses. Professor, então, antes da gente encerrar a notícia de frente hoje, só corrigindo aqui uma informação. Os 769 milhões não representam a dívida com o VLT. É do VLT e da Arena Pantanal. Ah, tá. Eu havia me equivocado aqui. Puxa, já aliviou um pouco. Já aliviou um pouquinho, né? Já aliviou um pouco.
Bom, e nós chegamos ao final da edição de hoje. Obrigado, Antero Paz de Barros. Obrigado, professor Haroldo Arruda Júnior. Obrigado. E amanhã estaremos aqui de volta às 6 da manhã. Até lá e um bom dia.